Calma nenê, professor Edilon Coelho, voltando para a gente finalizar aí sobre as civilizações gregas. Falamos nos vídeos anteriores sobre a origem das cidades-estados, chamadas também de polis. Falamos sobre a cidade-estado de Esparta, que tem como principal característica a militarização, e iniciamos na aula passada a cidade-estado de Atenas, que é exatamente ela que vai dar origem ao que nós conhecemos como democracia. Na aula passada nós estávamos analisando a sociedade ateniense e vimos que essa sociedade ela é uma sociedade extremamente estratificada. Por isso nós apresentamos ela dentro dessa pirâmide social para poder mostrar exatamente como ela estava dividida, muito bem organizada, muito bem estratificada. Mas isso não quer dizer que essa sociedade não tinha mobilidade social. Isso não quer dizer que essa sociedade ela era estática, ela era imóvel, tudo bem? Nós vamos ver que esse processo, que essa sociedade, por apresentar-se dentro dessa forma de uma sociedade extremamente estratificada, acabou levando exatamente a lutas de classes, que dentro dessas lutas de classes, apontada inclusive por Marx e por Friedrich Engels, é que vai ser o grande motor para as transformações que ocorreram no mundo clássico. Transformações essas que fizeram Atenas conhecer vários processos políticos, várias formas de poder. E assim é o que nós vamos iniciar exatamente hoje, o período dos chamados legisladores. As lutas de classes levaram Atenas a sair da sua primeira forma de governo, que foi um período de monarquia. Para quem não sabe, Atenas, durante a sua origem, durante o seu início, teve como forma de governo um sistema monárquico. Esse governo monárquico, não mais agradando a aristocracia ateniense, os eupátridas, o grupo social exatamente formado por uma aristocracia, por grandes proprietários de terras, esse sistema não mais agradando essa classe social, eles tiraram o chamado basileiro, o último rei, o último monarca, e deram origem a um governo de caráter aristocrático. Esse governo de caráter aristocrático, gente, perdurou quase 200 anos em Atenas. E nós vamos ver que durante esse período do poder aristocrático, tetas, georgós e demiurgos se organizaram politicamente, formaram inclusive partidos políticos, tá ok? Para poderem questionar os motivos do qual eles não participavam dessa vida pública. E nós vamos ver que os aristocratas, os eupátridas, preocupados com essa movimentação, colocaram então como legislador um camarada chamado de Drácon. O Drácon, nós podemos dizer que ele vai ser o último representante desse período da aristocracia ateniense no poder. O Drácon é ele que vai acabar elaborando o que nós podemos dizer como a primeira constituição em Atenas. Antes de Drácon, não existiam leis escritas em Atenas. As leis elas eram aplicadas de acordo com o costume e a tradição de um povo. Nós chamamos no direito para isso de consuetudinário. Exatamente, leis aplicadas de acordo com o costume e a tradição. Só que Drácon colocou em papel, exatamente de forma escrita, quais eram os deveres e também os direitos dos atenienses. A partir desse momento aí, nós vamos ver então Atenas ganhando uma nova forma de poder legislar, de poder aplicar as suas leis. Drácon também, ele vai criar o que foi chamado de pena de morte. Agora, gente, é importante a gente salientar que essa pena de morte vai justamente mostrar o caráter extremamente conservador e machista dessa sociedade. Conservador por quê? Porque nós vamos ver que a pena de morte ela serviu para punir, para matar aquele que furtasse ou roubasse um pequeno pedaço de pão até. E quem é que dentro de Atenas teria necessidade de furtar algo para poder comer, para poder se alimentar? Aqueles que passavam mais necessidade. Vamos botar como exemplo os tetas.
Não é isso? Então você vai ver que isso aí era para penalizar os grupos mais inferiores. E quando a gente fala dessa pena de morte dentro de um caráter machista, patriarcal, nós vamos ver que a pena de morte foi para o adultério. Só que para o adultério feminino. Sacou então porque eu falei que a pena de morte era com um caráter machista, patriarcal, exatamente dessa sociedade. Nós vamos ver que Dráco, ele acabou não questionando aquilo que Demiurgo, Georgóis e Tetas mais almejavam, que era uma reforma política e também uma reforma agrária. Por ele não discutir essas questões, Atenas foi a uma beira de uma guerra civil. Para que essa guerra civil não acontecesse, foi nomeado um novo legislador chamado de Solon. O Solon, gente, ele sim, nós podemos dizer que ele vai marcar uma era, um período extremamente diferente já dentro de Atenas. Por que, Dilon, que Solon, nós podemos dizer que ele vai ser importante dentro de alguns pontos dentro de Atenas? Porque, olha só, o Solon, ele vai representar o que nós chamamos de governo da plutocracia ou timocracia. Edilon, o que é plutocracia ou timocracia? Tá? É o governo dos grandes comerciantes, tá ok? Então, se na tua prova aparecer esse termo plutocracia ou timocracia, não esquece que a gente está fazendo referência ao governo dos grandes comerciantes, ao governo de Solon, tá ok? Nós vamos ver que Solon, ele acaba, ao se tornar legislador, com a escravidão por dívida. A partir de Solon, ninguém mais, Georgóis e Tetas, não se tornavam mais escravos por dívida. Tranquilo? Nós vamos ver então que ele também faz uma reforma política. Só que essa reforma política, que inclusive algo que foi muito questionado por Demiurgo, Georgóis e Tetas durante o governo de Dráco. Ele faz essa reforma, só que essa reforma, olha só, gente, ela é de caráter censitária. Estão vendo bem aqui? De caráter censitária. Aí tu me pergunta, Dilon, mas o que é uma reforma política de caráter censitária? É aquela que é baseada na riqueza, tá ok? Somente aqueles que tinham grandes fortunas, que apresentavam um determinado valor, é que puderam participar da vida política. Ou seja, os eupátridas continuaram participando da questão política e agora foi inserido nesse processo os demiurgos. Georgóis e os Tetas acabaram ficando de fora. Gente, mesmo Georgóis e Tetas ficando de fora, não sendo inserido nesse momento na questão política, nós podemos dizer que Solon, dentro de um ponto de vista de ampliação política, ele dá sim um pontapé. Ele dá sim um início para que mais tarde Clístenes, lá dando origem à democracia, pudesse estender ainda mais essa participação para outros grupos sociais. Mas muitos, inclusive, dizem, muitos autores dizem que o Solon ele foi importante para que esse processo de democracia, de participação mais ampla daquele que é dito cidadão dentro da cidade-estado, pudesse de fato acontecer mais lá na frente. Tranquilo? Mas nós vamos ver que mesmo assim tem um caráter de extrema exclusão. Tudo bem? Criou também uma moeda. Essa moeda, o nome dela é dracma. Essa moeda, ela conseguiu, nós podemos dizer, que unificar o comércio dentro da região da Ática, fazendo com que tivesse uma dinamização muito maior no comércio, ou seja, contribuindo ainda mais para o enriquecimento dos demiurgos, já que eram eles os grandes comerciantes em Atenas. Mas Solon, por não inserir Georgóis e os Tetas na questão política e também por não ter feito reforma agrária, ele acabou levando Atenas à guerra civil, a uma guerra civil. Essa guerra civil acabou permitindo com que um novo governante assumisse o poder em Atenas. Só que esse novo governante, ele assume o poder na marra, através de uma guerra civil. É por isso que
Pisístratos, ele vai ser visto como um tirano. O governo dele é o governo de uma tirania. Por que uma tirania? Porque ele não foi escolhido, porque ele não chegou no poder através das vias legais, mas sim através de uma luta armada. É por isso que é visto o seu governo como um governo de um tirano, tá ok? Apesar dele ser apontado como tirano, mas é o Pisístrato que vai acabar fazendo exatamente aí a primeira reforma agrária no mundo ocidental. Vai pegar partes de territórios que pertenciam, inclusive terras que pertenciam a Eupádridas, e vai fazer uma redistribuição, inclusive contemplando aí Gergós e também Tetas, tá ok? Nós vamos ver ele fazendo uma reforma cultural. Inclusive nessa reforma cultural, ele vai mandar reelaborar as obras do grande Homero, as duas obras que nós conhecemos, chamada de a Odisseia, que é a volta de Ulisses para casa, e Ilíada, que é a famosa e lendária Guerra de Troia. Tá ok? Nós vamos ver que ele faz também uma reforma urbana dentro de Atenas, e também ele acaba ampliando aí o comércio, ele acaba estendendo, fazendo relações comerciais, ampliando mais ainda o comércio de Atenas dentro da região da Ática, através do mar Egeu. Tranquilo? Nós vamos ver que a morte do Pisístratos vai trazer um novo momento para a cidade-estado de Atenas, aonde os dois filhos de Pisístratos acabam assumindo o poder, Hiparcos e Hípias. O período que esses dois jovens vão governar Atenas vai ficar conhecido como um período de desgoverno, um período de desordem política, um período de bagunça política. Esse período de bagunça política vai acabar permitindo, gente, com que a aristocracia ateniense pudesse se reorganizar, pudesse se reestruturar e voltar novamente ao poder. Tá? Só que nós vamos ver que esse período em que essa aristocracia retoma o poder, vai ser um período pequeno. E dentro desse curto espaço de tempo que essa aristocracia toma o poder, o partido político dos demiurgos, dos Georgós e dos Tetas, eles se reorganizam também, começam a fazer novas agitações, e Atenas, para não entrar em uma nova guerra civil, vão acabar então entrando num acordo os representantes desses grupos sociais e vão acabar nomeando um novo legislador. É esse legislador que exatamente vai dar uma nova cara para a cidade de Atenas e vai realmente dar uma nova cara para a política naquele momento e para o mundo atual. É Clístenes Alquemiônidas que vai dar origem ao que nós conhecemos como democracia. Só que nós vamos entender, compreender melhor os motivos que levaram Clístenes a ser o pai da democracia na nossa próxima aula. Enquanto isso, te inscreve no nosso canal, indica o nosso canal para os seus amigos. Você que está se preparando para o Enem, vai lá e curte.